gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então hoje eu vou dar continuidade aqui no meu vídeo de livros favoritos da vida. Esse aqui então vai ser a terceira parte, tá? O link das outras partes eu vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo, caso você não viu ainda. E já vai deixando o joinha aqui no canal, porque isso ajuda muito. E galera, também vou pedir pra vocês deixarem aí nos comentários quais são os livros favoritos de vocês, tá? Fazer um top 5, top 10, eu vou querer muito ler depois, ok? Então vamos lá, eu separei uma pilha de livros aqui, tá? Se eu ver que o vídeo vai ficar muito longo, galera, eu vou dar uma parada e vou deixar pra mostrar os outros livros numa quarta parte, quando eu puder gravar, ok? Então vamos lá. O primeiro livro aqui da pilha é Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Gente, esse aqui é um dos livros mais incríveis que eu já li, tá? Dostoiévski está se tornando um dos meus autores favoritos. E essa minha edição aqui, a Editora 34, lançou em 2 volumes, né? Acho que para ficar mais confortável de ler, já que é um livro gigantesco. E uma coisa que eu gosto muito de Dostoiévski é que ele sempre levanta temas que envolvem a ética, a moral nas histórias dele. E é neste livro aqui que vem aquela famosa pergunta filosófica que provavelmente você já ouviu em algum lugar, que é: se Deus não existe, tudo é permitido? E se a gente for mais a fundo nessa pergunta, né, a gente vai ver que Dostoiévski, ele levanta que se não existe um fundamento absoluto para a moral, se todos nós também concordamos que nem tudo é permitido, que tem que haver um limite para o comportamento humano, né, para o comportamento de todos, então quem afinal vai nos regrar? Quem afinal vai dizer o que é certo e errado? Que vai pôr esse limite, né? Isso é sensacional. Ele responde essa pergunta aqui, só que através de um outro personagem aqui da história, tá? Já no Crime e Castigo, que é um livro que eu falo na segunda parte dos meus livros favoritos, ele também levanta um tema interessante, só que um pouco diferente aqui dos Irmãos Karamazov. Que ao longo da história houve pessoas que lhes foi dado o direito de fazerem o que quiserem, mas como elas foram grandes figuras históricas, elas acabaram sendo absorvidas pela própria história. É bem interessante, tá, gente? E nesse livro aqui então a gente vai conhecer a história dos Irmãos Karamazov. Cada um desses irmãos tem uma personalidade bem diferente. E um desses irmãos, que é o Dmitri, que se não me engano é o irmão mais velho, ele acaba tendo uma briga muito feia com o pai, né? E o pai é viúvo. E eles brigam por causa de uma mulher, né? Os dois, tanto o filho como o pai, estão afim de uma mesma mulher, né? E o pai também bebe demais, né? Aliás, a maioria dos personagens do Dostoiévski, eles são sempre decadentes, né? Ou eles bebem demais, ou eles são meio loucos, né? Aí passam os dias, esse pai, né, ele aparece morto e todos os indícios indicam que quem matou ele foi esse Dmitri, né, esse irmão mais velho aqui dos 3 irmãos, né. Aí ele vai pro julgamento, ele vai preso, aí depois ele vai pro julgamento. E, gente, eu costumo dizer que toda história que tem julgamento são sempre fenomenais, porque tem reviravoltas, aí aparece uma prova lá que muda todo o rumo do julgamento. Eu acho muito interessante. É mais ou menos o que acontece aqui neste livro aqui, tá? Então vai ter momentos que a gente vai ter certeza que o Dmitri é o culpado, que ele que matou o pai. Vai ter outros momentos que a gente vai torcer pelo Dmitri, porque a gente tem certeza que ele é inocente. Então assim, a gente fica isso durante o julgamento todo. E é muito legal, galera. A gente vai descobrir se Dmitri é inocente ou não. E outra coisa também, gente, é que os personagens do Dostoiévski, eles são bem complexos, bem construídos, né? Tem momentos aqui que você vai ver o inconsciente desses personagens afetando, né, a atitude deles e assim, afetando o desenrolar da história. Eu acho que por isso que tantos psicólogos gostam desse livro, né? Era um dos livros favoritos de Freud também. Então, gente, esse livro é incrível, vão atrás desse livro aqui, tá, galera? Bom, o próximo livro que eu tenho aqui agora é o Ensina-me a Viver, né, do Colin Higgins. Eu acho que é assim que a pronúncia do nome dele. Essa história aqui, gente, ela é muito conhecida pelo filme, que foi um grande sucesso na década de 70, né? Esse livro aqui vai contar a história desse jovem chamado Harold. É um jovem de 19 anos. Só que é um jovem deprimido, né? Ele perdeu a graça de viver. E o passatempo dele, galera, vejam só, é bolar maneiras de suicidar. E não pensam que é apenas pendurar uma corda e pronto, não. Tem que ser um suicídio
para chamar a atenção mesmo, que seja uma coisa bem dramática, bem produzida, e ele passa o dia bolando essas maneiras, então, né? E o livro acaba colocando isso num tom de humor, porque ele monta todo o projeto dele para se suicidar, só que ele nunca dá cabo, ele nunca vai até o final, tá? Então a gente até acaba rindo demais com a situação desse garoto, apesar de ser um tema sério. Aí, gente, certo dia ele acaba conhecendo uma senhora de 80 anos, que é a Maud. E essa senhora é uma velhinha assim, que ama a vida, que adora a vida, né? Sempre de bem com a vida. E um dia ela vai se encontrar com esse rapaz, né? Os dois vão se encontrar, né? Com Harold. Aí vocês imaginam como vai ser o desenrolar dessa história, né? E como vai ser o desenrolar dessa amizade também, de duas pessoas tão diferentes uma da outra. E é uma história fascinante, comovente. É um livro que mistura uma história sensível, bonita, com humor, né? Então é sensacional. E essa velhinha também, gente, ela apronta demais, ela é muito engraçada. Ela tem um molho de chaves, que vai saber aonde que ela conseguiu esse molho de chaves. São chaves especiais que ela consegue abrir qualquer carro. Então ela vê um carro estacionado, ela vai lá e entra no carro e dá uma volta no carro sem o dono saber. E às vezes a Maud vai dar carona pro Harold, o Harold vai entrar no carro, vai estranhar o carro, né? Aí ele pergunta, mas como assim esse carro é seu, né? Gente, situações muito engraçadas nesse livro, tá? E ao longo da história também a gente vai conhecendo um pouco do passado da Maud, que é um passado, assim, gente, muito interessante. Vai ter detalhes aqui quando você descobrir, que pode até mexer com você e que pode até explicar por que a Maud nessa senhora é assim. E é um livro lindo, gente, é um livro que vai mexer muito com você, galera. Principalmente o final. Esse livro aqui, gente, a capa desse livro aqui, gente, é a capa do cartaz, né, da peça de teatro que foi inspirada nessa história, né? Aí acho que a editora aproveitou, né, para promover esse livro aqui, pôs o cartaz na capa. Só que eu não gosto de livros que tem capa com cartaz de filmes ou de teatro, né? Eu não acho muito bonito. A capa da edição americana, gente, é a capa mais fofa do mundo. É uma capa alaranjada. Aí tem um desenho de um banjo, porque esse garoto aqui adora tocar banjo, tá? Se um dia eu tiver oportunidade, eu vou comprar a edição original do livro, tá? Mas é um livro muito legal, gente. Fica a dica, tá? O livro que eu tenho agora, gente, é o livro mais, assim... Eu tenho um carinho muito especial por esse livro, tá? Vontade de abraçar esse livro, que é o Hobbit do Tolkien. Eu sei que eu mostrei esse livro aqui na segunda parte, junto com o Senhor dos Anéis, mas querendo ou não, esse livro aqui é separado do Senhor dos Anéis, né? E no momento eu estou lendo Silmarillion, e eu estou amando esse livro, galera. Provavelmente ele vai se tornar um dos favoritos meu também da vida, tá? E só fez eu amar mais ainda o Hobbit, o Senhor dos Anéis, porque eu quero reler esses livros assim que eu tiver a oportunidade de novo. E eu tô mostrando esse livro aqui também, gente, porque se você está com medo de ler o Senhor dos Anéis, não tenha medo, gente. Comece pelo Hobbit. O Hobbit, a história do Hobbit é bem parecida com o do Senhor dos Anéis, só que a diferença é que o Senhor dos Anéis é mais denso, né? A história é mais pesada. Tem guerras acontecendo, né? Muitas guerras acontecendo, né? O Hobbit também tem uma guerra aqui no final. Mas a história é bem leve, é bem tranquila, tá? Aqui a gente vai conhecer a história do Bilbo Bolseiro, que é o Hobbit, né? Certo dia ele recebe a visita do Gandalf, junto com anões, né? Que acabam levando ele para uma expedição até a Montanha Solitária, onde vive o dragão Smaug. E eles vão tentar roubar o tesouro desse dragão. Só que esse tesouro, galera, ele pertenceu aos ancestrais desses anões, uma coisa assim, tá? E a gente vai acompanhar nessa jornada deliciosa por esse universo encantador, gente. E acho que por isso que eu amo esse livro, porque foi esse livro aqui que me apresentou todo esse universo, né, do Tolkien, né, que é um dos melhores, um dos universos mais incríveis pra mim, tá? E outro motivo para você ler este livro aqui, gente, caso você só lê O Senhor dos Anéis, né, ou só assistir os filmes, é porque é neste filme aqui que a gente vai descobrir como um anel, aquele anel, né, do Senhor dos Anéis,
ele voltou à tona novamente à Terra-média, porque até então era um anel desaparecido. Aliás, era um anel perdido. E aqui esse anel acaba sendo encontrado novamente, e quem encontra esse anel é justamente esse hobbit, o Bilbo Bolseiro. Quando ele encontra esse anel, ele esconde, ele não conta pra ninguém, nem pro grupo da expedição, né? E ele descobre que o anel tem poderes, e ele acaba usando os poderes desse anel para ajudar, né, o grupo, quando o grupo está passando por perigos. Só que ele não conta, né, pra ninguém, mas o Gandalf, que é um dos personagens mais incríveis pra mim, meio que suspeita, né, dos feitos do Hobbit, né, como é que ele consegue fazer certas coisas ali. Às vezes tem a impressão que ele sabe que de alguma coisa, parece que ele sabe que o Hobbit tá com o anel, só que ele nunca fala aqui no livro, tá, porque o Gandalf ele é um cara assim muito calado, ele guarda as coisas pra ele. Mas, gente, é sensacional, gente. E fora o começo desse livro aqui, que tem um dos começos mais legais. É um começo simples, gente, simples, mas é delicioso, galera. Dizem que o Tolkien, né, ele estava corrigindo umas provas para um certificado escolar, uma coisa assim. Aí, depois de muito tempo de tanto corrigir, né, ele pegou um papel branco e acabou, assim, despretensiosamente escrevendo exatamente essas palavras aqui, galera. Numa toca no chão vivia um hobbit. E assim ele iniciou uma das histórias mais incríveis, né? Que é o Hobbit e o Senhor dos Anéis, tá? Eu adoro o início desse livro aqui. Ah, gente, eu também separei aqui para mostrar para vocês o meu Hobbit, né? A edição em inglês do Hobbit, né? Porque eu falei pra vocês que eu tinha essa edição, só que eu nunca mostrei. E, gente, essa aqui é uma das edições mais lindas que eu tenho atualmente. Essa capa aqui, gente, dá vontade de você ler esse livro só pela capa, né? A jacket é bem bonita. Só mostrar a jacket aqui com detalhes pra vocês. Porque essa jacket aqui, gente, ela é uma reprodução da jacket da primeira edição do Hobbit, né? Com a diferença que na primeira edição, tanto a lua aqui, né, como o dragão aqui, que é o dragão Smaug, ele não tinha essa coloração, eles não tinham essa coloração vermelha, né? E era o desejo do Tolkien que viessem, né, com essa coloração, só que a editora por algum motivo lá não colocou essa coloração, acho que para diminuir os custos, uma coisa assim, tá? E é linda, gente. E essa aqui, né, é a edição, né, de capa dura, né? Os desenhos que tem dentro desse livro aqui, gente, são os mesmos desenhos que tem a edição brasileira, tá? Mas é muito bonito, gente. Eu adorei essa edição. Então, galera, dê uma chance pro Hobbit, tá? Que é um livro maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Bom, o próximo livro aqui é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. George Orwell é um dos meus autores favoritos, tá? Indico todos os livros dele. E esse livro aqui, gente, ele tem um papel, além de ter uma importância muito grande para a literatura mundial, ele tem um papel muito grande também para a história mundial recente, né? Esse livro aqui ele foi escrito pelo George Orwell para denunciar, né, o mito soviético, né, denunciar aí todo o paraíso comunista, né, que o Stalin oferecia. Anos mais tarde, durante a Guerra Fria, esse livro aqui foi usado como propaganda anticomunista pelos Estados Unidos. Então tem muita história aqui por trás desse livro aqui, galera. Vão atrás que é bem interessante. A Revolução dos Bichos é uma sátira à União Soviética comunista, né, e também todas as práticas, né, utilizadas aí pelo Stalin, né, durante o seu regime. É uma fábula, tá, com animais, então no primeiro momento você pode achar que é uma história bem fofa, mas não tem nada de fofa nessa história, tá? Pelo contrário, essa história aqui tem uma mensagem muito forte, muito importante. Então aqui a gente vai conhecer a história desses animais que viviam numa fazenda. E o nome dessa fazenda, gente, eu adoro o nome dela, cadê? A Granja do Solar, galera. Eu adoro o nome dessa fazenda. Aí um dia esses bichos, de tanto estarem cansados de serem explorados, né, pelo dono dessa fazenda, eles resolvem se rebelar, né, e expulsar o dono da fazenda. E quem acaba, né, incitando isso, né, dando essa ideia, são os porcos, né, que são os bichos mais inteligentes aqui da fazenda, né? E depois que eles conseguem, né, fazer essa revolução, expulsar o dono dessa fazenda e tomar o controle da fazenda para eles, né,
aí vocês vão ver o que vai acontecer. Essa fazenda vai acabar virando um verdadeiro inferno para esses animais. Primeiro é que os porcos, que foram os cabeças, né, de toda essa revolução, eles ganham privilégios em relação aos outros animais e eles começam então a virar verdadeiros tiranos ali. Eles começam a maltratar os outros animais. E é mais ou menos isso que o livro mostra como era, né, a União Soviética Comunista, né, com Stalin, né? Essa denúncia que o livro faz. E toda vez que eu lembro desse livro aqui, gente, eu lembro de uma frase muito famosa que atribui a Nietzsche, tá? Eu vou dar uma lida nessa frase aqui, gente, porque eu não sou de decorar, tá? Mas é a seguinte: aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Que é o que acontece aqui com os porcos, né? Parece que quando o poder sobe na cabeça deles, né, eles acabam virando piores do que era o dono da fazenda antes, não tem? E é essa mensagem forte que o livro traz, né? E é por isso, galera, que eu sempre fico desconfiado, com o pé atrás, com esses grupos políticos, ou líder político, ou partido mesmo, que fica oferecendo um mundo ideal, ou fica oferecendo a salvação para o país, sabe? Eu não idolatro político, não idolatro líderes assim, porque ao longo da história a gente já viu coisas parecidas. É interessante, fica a dica aí da Revolução dos Bichos, tá? É um livro essencial que você tem que ler, tá? Bom, o próximo livro que eu separei aqui é o Eichmann, em Jerusalém, da Hannah Arendt, tá? No vídeo que eu fiz esse livro aqui, galera, eu falei o nome errado, eu falei Eichmann, mas não é Eichmann, é Eichmann. Depois que eu fui descobrir a pronúncia certa. Bom, nesse livro aqui a Hannah Arendt ela vai acompanhar o julgamento, né, do Eichmann. O Eichmann é esse rapaz que está aqui na foto aqui. Essa é a foto do julgamento, tá, galera? A fotografia do julgamento. O Eichmann tá bem aqui nesse cubículo de vidro. E o Eichmann, galera, ele foi um dos responsáveis, um dos colaboradores dos nazistas, né? Ele foi responsável por levar milhares de judeus para os campos de concentração. Era o serviço dele, né? Ele trabalhava com essa logística, né? Aí depois da Segunda Guerra Mundial ele fugiu para a Argentina, ele foi pego e foi levado então pro julgamento, né? E a Hannah Arendt ela foi acompanhar, se eu não me engano ela foi acompanhar a pedido de um jornal, uma coisa assim, não me lembro direito. Só que o que acontece, gente, é que todo mundo no julgamento, né, achava que o Eichmann ele ia ser uma pessoa que tivesse ódio pelos judeus, né, que queria ver todos os judeus mortos. Mas, para surpresa de todos, né, eles descobriram que o Eichmann era uma pessoa comum, um pai de família que não nutria ódio nenhum pelos judeus, né? Nunca nutriu ódio nenhum pelos judeus, né? E uma das coisas mais assustadoras é que ele tinha amigos judeus, né? Ele conversava com os judeus e tinha amigos judeus, mas mesmo assim ele foi responsável por levar milhares aos campos de extermínio. Aí a Hannah Arendt, observando isso, ela começou a se perguntar: peraí, tem algo muito errado nessa história. Como uma pessoa como Eichmann foi capaz de fazer uma coisa dessas? E foi aí que surgiu este livro aqui, em que a Hannah Arendt ela tenta investigar, né, esse lado humano, né, esse lado sombrio da humanidade, que aparentemente não tem ódio, que não tem maldade, mas é capaz de fazer coisas terríveis, como aconteceu ali durante a Segunda Guerra Mundial, né? E outra coisa assustadora que a gente vai descobrir também é que muitas das pessoas que colaboraram com os nazistas, né, que ajudaram os nazistas, eram pessoas comuns, não eram pessoas que nutriam ou tinham ódio pelos judeus. Às vezes, quando a gente lê um livro de história, né, a gente tem a impressão que todo mundo que estava ali na Alemanha, né, todos os nazistas, todo mundo que trabalhou para o governo, eram pessoas que tinham ódio mesmo, que queriam ver todos os judeus expulsos da Alemanha ou mortos. E a gente vai descobrir que nem todos eram assim. E é com as investigações aqui da Hannah que ela descobre então, né, esse conceito da banalidade do mal para explicar esse fenômeno, né, assustador. Uma das coisas que a Hannah percebe é que a partir do momento que o Eichmann ele se torna uma peça, né, uma engrenagem de todo esse sistema de extermínio promovido aí pelos judeus, ele perdeu a capacidade de questionar o que estava fazendo, né, de se ver responsável e culpado pelo acontecido, né. Uma coisa que a gente nota aqui, galera, é que o Eichmann ele só foi capaz de fazer isso
E se tornou fácil para ele fazer isso, de mandar milhares de judeus para os campos de concentração, mesmo sabendo o destino desses judeus, uma vez que ele encontrava justificativas, né, que faziam com que ele não se sentisse culpado, né, e nem responsável por isso. Então, quando ele dava os depoimentos dele aqui, ele sempre falava assim: não, eu fiz isso porque alguém mandou eu fazer, porque eu era mandado fazer, porque Hitler mandou fazer, né, já que ele trabalhava para o governo. Ou porque era o trabalho dele, ele tinha que fazer isso porque era o trabalho, né? Só que a Hannah vai lembrar aqui, galera, que toda vez que ele tinha uma chance de ser promovido, era aí que ele fazia o serviço com mais eficiência ainda, né? Sem se tocar, né, do que ele estava fazendo, né? Então, galera, esse aqui é um lado sombrio, né, que a Hannah aponta, que quando as pessoas, algumas pessoas, elas têm uma maneira de justificar, né, de pôr a culpa em outra pessoa, fica fácil para elas fazerem coisas terríveis, né? E é isso então que é a banalidade do mal. E bom, galera, é um livro que também nos serve para nos alertar que existem vários Eichmanns por aí, né? Eles estão lá, sei lá, nas redes sociais, pregando a paz mundial, postando mensagens de amor. Então é um livro incrível, tá, galera? Acho que é um livro que merece ser lido, tá? E fica a dica aí, ok? Bom, o próximo livro que eu vou mostrar, gente, é um livro que eu tenho um carinho muito especial também, que é o Harry Potter, da J.K. Rowling, tá? Gente... eu amo esse livro aqui, tá? Eu não li nessa edição, obviamente. Essa aqui é a minha edição em inglês do livro, tá? Que é uma edição até bem bonita, tá? Eu fiz um vídeo só pra mostrar, né, essas edições aqui do Harry Potter. Qualquer coisa eu vou deixar o link aqui na descrição aqui do vídeo, tá? Eu li na edição da Biblioteca Municipal aqui da minha cidade, tá? E, gente, eu lembro muito bem quando eu peguei aquele livro nas mãos, tá? Era uma época que eu era feliz, não sabia, e se tornou um dos meus livros, uma das leituras mais gostosas que eu já fiz, tá? E o primeiro livro é um dos meus livros favoritos de toda a série. Eu também gosto muito do Prisioneiro de Azkaban, tá? E eu não sei exatamente porquê, mas eu gosto muito. E é nesse livro aqui que tem uma frase que eu vou levar pra vida inteira. Eu vou ter que ler a frase aqui, gente, porque eu não lembro de cabeça. E a frase é a seguinte: são as nossas escolhas as que melhor definem o que somos, muito mais que nossas habilidades, né? E, gente, eu amo essa frase, tá? E é isso, gente. Eu não vou falar muito do livro porque você já conhece Harry Potter, mas estou mostrando que é um dos meus livros favoritos da vida, tá? Bom, o próximo livro aqui é Os Meninos da Rua Paulo, do Ferenc Monat, que é outro livro lindo, tá? É uma história de amizade também. Conta a história de dois grupos de meninos que disputam um território lá. Esse território deles é um terreno baldio, que é um depósito de madeiras também, uma coisa assim, tá? Só que é uma história linda que vocês vão ter que ler para descobrir o que vai acontecer, de amizade também. E o que eu gosto muito desse livro, gente, é o final, né? Porque vocês vão descobrir o que vai acontecer com esse terreno que os meninos disputam, vivem brigando, disputando. E é uma mensagem tão forte pro mundo adulto, assim, que é só vocês lendo mesmo pra descobrir, tá, galera? Bom, então fica a dica aí, galera. O próximo livro é O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, né? Esse aqui é um livro de literatura italiana. Eu adoro esse livro, gente. Esse livro aqui vai contar a história do Giovanni Drogo, que um dia ele vai trabalhar num forte, né? E era o grande sonho dele trabalhar nesse forte. E esse forte fica de frente ao enorme deserto, que é o deserto dos Tártaros. E é um deserto tão grande que você não consegue olhar do outro lado desse deserto, né? E tanto o Giovanni como os outros companheiros dele que trabalham ali no forte vivem esperando o grande momento da vida deles, que vai ser o momento em que esse forte vai ser atacado pelos tártaros, que irão vir do outro lado do deserto. Eles passam a vida deles ali esperando esse grande momento, que será essa grande luta com esses tártaros. Então a gente vai perceber que eles vivem em virtude a esse grande momento, né? Esperando esse grande momento acontecer, né? E que nunca acontecem. Então os dias vão passando ali e nada acontece nesse forte, mas também eles não vão embora porque eles têm medo, né? Eles não querem desapegar a essa esperança desse grande acontecimento. Aí você começa a ler esse livro, galera, e você começa a se perguntar se você não está vivendo como esses personagens aqui, esperando o grande momento, né? Para assim começar a viver, para assim ser feliz de verdade e esquecendo de aproveitar o momento e agora.
É um livro que te dá um tapa na cara. Eu acho que por isso eu achei esse livro tão sensacional, galera. Embora não acontece nada nesse forte, leiam o livro porque vocês vão descobrir o que vai acontecer no final. Eu gostei tanto desse livro aqui, gente. Eu li nessa edição, que é uma edição bem feia, que eu comprei até uma edição melhor, que é essa edição aqui, né, O Deserto dos Tátaros, em capa dura. É da editora Nova Fronteira com parceria com a Livraria Cultura, tá? Mas é incrível, gente. Vão atrás desse livro também, tá? Bom, e o próximo livro e o último é A Montanha Mágica, do Thomas Mann, que é um livro mais recente, galera. Esse livro aqui vai contar a história do Hans Castorp, que um dia ele resolve visitar o primo dele, que está num sanatório no alto dos Alpes suíços. Ele resolve só passar um tempo, uns dias, só para refrescar a cabeça, só que ele acaba ficando muito tempo ali em cima. Então ele acaba caindo no encanto da montanha, né? Por isso o título, A Montanha Mágica, é como se a montanha encantasse ele e os outros personagens que não querem mais descer ali de cima, tá? E ali em cima ele vai conhecer diversos personagens incríveis, sensacionais. Ele vai ter grandes discussões filosóficas com esses personagens também, tá, galera? Além de fazer grandes amizades ali. E é interessante que esse sanatório com esses personagens, na verdade, é uma alegoria à Europa pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Uma Europa que estava, né, que vivia no excesso de otimismo e não via que tudo aquilo estava levando para uma grande guerra, tá? E é sensacional, gente. Uma coisa que eu gosto desse livro também é que é um livro que fala sobre o tempo, né? No começo do livro a gente até consegue acompanhar quanto tempo se passou ali em cima, né? Quanto tempo que o Hans Castorp está ali em cima. Mas de acordo com que a gente vai progredindo no livro, o tempo vai acelerando. Aí a gente perde o controle de quanto tempo ele já está lá. A gente só fica sabendo quanto tempo ele ficou ali em cima só no final do livro. E tem um acontecimento no final do livro, gente, que é espetacular. Todo o livro ele é meio paradão, mas esse finalzinho, tá? Vocês vão ter que ler para descobrir o que vai acontecer, galera, mas é fenomenal, tá? Então esses foram meus livros favoritos da vida. A minha bateria está acabando, então eu tenho que correr, mas espero que vocês tenham gostado, galera. Até o próximo vídeo. Deixa o joinha e tchau pra vocês.